Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, vou fazendo aquilo que não instruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Então o tema de hoje vai ser uma fala bizarra, mais uma, né, do Marco Feliciano, que é outro bolsominion aí, evangélico, crente lá e tal, e tem, enfim, aquela perspectiva tacanha da direita brasileira, misturada com o bolsonarismo, que é pior ainda, né, que é a direita retardatária e tudo mais, quer dizer, fala um monte de bobagem e ele fez mais uma, né? Falou mais uma asneira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? O título é esse aí: Marco Feliciano, o complexo de Poodle e a moral do trabalho elevada ao nível do esgoto, certo? Então vamos refletir um pouco isso aí, a fala dele, porque o contexto é o seguinte: ele recebeu ali a fala numa comissão para poder dar o voto, né? Eu vou explicar um pouco aqui também qual é a questão e para se teria ou não uma audiência pública sobre um projeto de uma deputada que está sugerindo aí diminuir a carga horária de trabalho obrigatória, tá? E aí se negou, falou um monte de bobagem, ali 1 minuto e pouco. Vamos fazer uma reflexão sobre isso para a gente poder entender aí mais um pouquinho de como que funciona a cabecinha de jirico da direita brasileira, tá? Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez o meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, tá? Então, pessoal, vamos lá, tá? De cara, vamos já aqui falar sobre o projeto, tá? Que é um projeto que é o seguinte, vou deixar o link para vocês aí, eu já atualizei alguns links lá também, tá? Isso aí para a galera que acompanha aqui o canal. Um link aqui, então, que fala sobre o projeto, justamente o projeto, tá, da deputada Érica Hilton. Tá? Então, fim da escala 6x1, entenda a proposta da deputada Érica Hilton. Essa escala 6x1 é de trabalhar de segunda a sábado e descansar domingo. Né? Enfim, então vamos lá. O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força no Brasil em 2024. O Brasil foi o segundo país com mais casos de burnout, que é uma doença ocupacional decorrente do esgotamento físico e emocional, segundo a pesquisa da International Stress Management Association, a ISMA-BR, tá? Realizada em 2021. Ainda de acordo com a organização, cerca de 30% dos trabalhadores no Brasil sofrem com a síndrome, certo? E pode ter certeza que tem até mais, porque tem muita gente que não fala com medo de perder o emprego, né? Com certeza tem. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o trabalho em excesso pode levar a doenças graves e até a morte. Por isso, movimentos e políticos têm se organizado dentro e fora das redes sociais para reduzir a jornada de trabalho vigente. E aí, aqui diz para acompanhar o texto para saber o que a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, propõe para o Congresso Nacional acerca do fim da escala 6x1 e fique por dentro de todo o debate acerca deste tema. E eles explicam rapidamente aqui, tá? Não vamos detalhar demais, é só explicar rapidinho. A escala 6x1 define que o profissional tenha direito a 1 dia de descanso a cada 6 dias de trabalho, tá? Essa é a escala 6x1, quer dizer, né, isso aí já está fora do contexto até do contexto antigo internacional, tá? Nós vamos ver aqui também que eu vou passar alguns exemplos do quanto que o mundo já está pensando de outra forma, tá? Dessa forma, empresas que oferecem seus serviços todos os dias da semana organizam a escala da sua equipe com base neste modelo. Nessa jornada de trabalho, o funcionário precisa abdicar de pelo menos 1 dia de descanso no fim de semana para o trabalho, embora em alguns casos o trabalhador trabalhe tanto no sábado quanto no domingo, folgando apenas durante a semana, quer dizer, ainda perde o final de semana, né? E não ganha mais por isso, tá? Muitas vezes. A CLT, que é a carteira de trabalho, né? É a lei trabalhista, né? A CLT não determina de forma específica como deve funcionar a escala 6x1, apenas diz que o indivíduo pode trabalhar por no máximo 8 horas diárias, somando 44 horas semanais, considerando apenas 4 horas aos sábados. Esta carga horária, portanto, pode ser dividida em até 6 dias. E aí finaliza, né? A legislação também determina que o trabalhador tem um período mínimo de descanso durante o expediente. Portanto, se a jornada de trabalho for de 4 a 6 horas, você pode ter uma pausa de 15 minutos. Se a jornada de trabalho for de 6 ou mais, tem uma pausa de 1 a 2 horas, tá? Enfim, aí continua explicando aqui, e aí eu posso até dar um depoimento, que eu já trabalhei em lugar que a figurinha virou para mim, né? A chefe lá virou para mim, ó, os meninos aqui, a carga de horário de trabalho era de 10 horas, né? Já estava acima ali da média normal.
Os rapazes, os meninos almoçam em 15 minutos. Eu dizia, tá legal, deixa comigo. Quer dizer, né? Querendo que você faça uma coisa fora da lei ali, querendo que você trabalhe mais ainda do que já às 10 horas. Enfim, e aí o que foi proposto pela deputada Érica Hilton do PSOL? No dia 1º de maio, dia do trabalhador, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, postou em suas redes sociais que queria apresentar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, solicitando uma revisão da consolidação das leis do trabalho, que é justamente a CLT. O objetivo principal é reduzir a jornada de trabalho no Brasil. Tá? Em sua publicação, a deputada informou que a PEC ainda está em fase de elaboração, portanto, será apresentada ao Congresso Nacional e ao Ministério do Trabalho e Emprego em breve. E aí ela diz aqui, né, 1º de maio, pelo fim da escala 6x1, hoje é o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores, as pessoas que com muito suor fazem qualquer país ou economia funcionar. Por isso, em conjunto com o movimento VAT, que é o Vida Além do Trabalho, e o Rick Azevedo, estou apresentando uma PEC pelo fim da escala de trabalho 6x1, quando se trabalha 6 dias e folga apenas 1. Pelo fim dessa escala e pela redução da jornada de trabalho, vem com a gente e assine a nossa petição. Tá? E aí, pessoal, o tal do deputado Marco Feliciano recebeu lá o microfone para poder se posicionar, porque ele tinha que dar o aval ali do partido dele, que era o PL, né? Porque ali é uma comissão, deixa eu ver aqui, a comissão qual é? Cadê aqui? Eu acho que eu anotei, mas enfim, é uma comissão qualquer lá, né? A Comissão de Direitos Humanos, tá? E o processo ali é o seguinte, né? A pessoa apresenta o projeto, e aí alguns projetos demandam uma audiência pública antes da votação e tudo mais, quer dizer, um debate para as pessoas falarem e tudo mais, e aí só que essas audiências públicas têm que ser aprovadas pelos partidos para acontecer, né? E aí o Marco Feliciano negou, disse, não, eu não quero e tal, e o discurso dele mostra bem a carinha da direita brasileira, tá? Vamos ler então aqui, vou ler o discurso dele para vocês, vou fazer uns comentários rápidos para depois a gente fazer reflexão e, assim, destruir os argumentos dele, assim, muito simples, de maneira muito simples, tá? Vamos lá. Então, depoimento do Marcos Feliciano, então, negando a audiência pública, tá? Ele diz o seguinte, a deputada, né, que presidia a sessão, Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, informa o pedido de audiência pública a ele, né, para poder discutir a redução da jornada de trabalho e tal, e aí é a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Social. E aí ele responde o seguinte, nós do PL, que é o partido do Bozo, né, não temos nenhuma dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Se não tem, por que não aceitou? Né? Ele tenta explicar depois, vamos lá. Ele continua, todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Então, se ele nitidamente acha esse assunto esdrúxulo, porque não aceitou, acha pior do que esdrúxulo, né? Quer dizer, mas ele explica depois o porquê. Ele continua, todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso, e ele fala uma coisa ali que eu não entendi direito, acho que é rito de obstrução, um negócio assim. E aí ele finaliza dizendo, o requerimento 51 de 2024, da senhora Érica Hilton, que fala aqui de um requerimento de audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho, o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, isso ele comentando agora, né? Aqui é o mais importante, tá? Ele diz, pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruça num assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que diminuir, né, para 4 dias por semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Aí ele comenta, agora é o ponto-chave. Eu acho, ele diz, né, eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Eu acho que o ser humano é digno do seu trabalho, todo trabalho dignifica o homem, e nós temos um país que precisa crescer. Só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras, atentem agora para os exemplos que ele vai dar, hein? Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais.
Para mim, para nós do PL, inclusive, o maior método de trabalho social, de ação social que o governo pode fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta, tá? E aí, vamos comentar a fala dele aqui, né? Mas vamos comentar já de saída o seguinte: o Bolsonaro foi eleito dizendo, o trabalhador brasileiro vai ter que escolher mais direitos e menos emprego, ou menos emprego e mais direitos. Não deu nem emprego e nem direito, tirou os dois, né? E o desemprego aumentou, né? O salário mínimo ficou congelado e etc. O Lula voltou, pronto, o salário mínimo já aumentou, acima da inflação, já houve uma série de melhorias aí, inclusive a equiparação ali de salário entre homens e mulheres e várias outras coisas, e a taxa de emprego aumentou. A gente está aí com a segunda melhor taxa da história, né, de desemprego, 7,9. Só perde para Dilma, se não me engano, em 2014, que ficou ali em 4,9. Foi a melhor taxa da história. Tá? Então, quer dizer, isso é um ponto. E um outro ponto ainda para ponderar, antes de comentar a fala do Marco Feliciano, é o de que, ano passado, em 2023, a gente teve o recorde de apreensão de trabalho escravo no Brasil, certo? Que é nitidamente fruto do descaso, da negligência, do abandono da fiscalização feito pelo Bolsonaro abertamente. Ele dizia isso. Acabar com essa conversa aí de ICMBio, de blá blá blá, quer dizer, né? É uma gente que só pensa nos ricos, no empresário, como se empresário, já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, como se empresário fosse uma figura, né, cândida, perfeita e sempre do bem, só porque é empresário. Tem um bando de pilantra, de verme que é empresário, né? Gente que escraviza pessoas, que amarra as pessoas ali para a pessoa não fugir, né? Enfim, tá? E aí, vamos então para a fala dele, tá? 2 ou 3 coisinhas aqui para a gente refletir e depois passar para os exemplos. Então, primeiro ele diz aqui, né? Eu acho uma excrescência, eu acho que o ser humano é digno do seu trabalho. Todo trabalho dignifica o homem. Nada disso. Isso aí vamos começar já a corrigir isso aí. Esse papo de que todo trabalho dignifica o homem é conversa fiada, né? Porque tem trabalhos que não dignificam, tem trabalhos que, enfim, estragam a vida da pessoa, porque a pessoa está fazendo um trabalho ali que dura 10, 12 horas por dia, ganhando um salário mínimo, quer dizer, isso dignifica quem? Ninguém. Dignidade é ganhar um salário que ele ganha lá na Câmara. Aí dignifica, né? Aí você pode pagar ali uma peruquinha, né? Pode pagar uma academia, pode pagar, enfim, um restaurante e tal. Aí dignifica. Essa conversinha fiada, então, e para além disso, ele fez parte de um governo e faz parte do partido do Bozo até hoje, que defendia o contrário, defendia o contrário da dignidade, ou seja, não aumentar salário, não dar aumento real para o salário mínimo, enfim, menos direitos e mais emprego. Isso é dignidade aonde? Dignidade é direito, o trabalho é obrigação. E você pode, eventualmente, conectar ali, né, o trabalho com algo que te faça bem, enfim, que seja prazeroso. Quando você tem a sorte de fazer isso, maravilha, né? Agora, tem muita gente aí que trabalha com coisas que não gosta, que está ali porque tem que ganhar o dinheiro. Que pelo menos aquilo ali seja algo que traga dignidade para aquela pessoa, né? Então, enfim, isso não existe na cabeça dessa gente. É esse pensamentozinho aqui reducionista, pequeno e, enfim, pobre pobre de empatia, né? E vamos ver aqui também pobre de visão de mundo, tá? Vamos ver aqui, ó. Então esse papinho de que todo trabalho dignifica o homem é conversa fiada. Tem um monte de trabalho semi-escravo aí e uma série de pessoas que ainda que não sejam ali semi-escravos, estão ganhando muito mal, né? Porque inclusive os institutos de pesquisa que ponderam aí a questão do custo de vida, o DIEESE, por exemplo, eles falam que o salário mínimo no Brasil tinha que ser 6 mil reais. Isso é um absurdo. Não é não, porque tem muito lugar aí na Europa, né, que é muito mais que isso, certo? E países menores que o Brasil, que tem economia menor que a do Brasil, enfim. E aí, para além disso, ele diz, nosso país precisa crescer, né? Nós temos um país que precisa crescer. Crescer, eu fiz o último vídeo aqui, né, o vídeo de ontem. Crescer não significa apenas aumentar o PIB, aumentar a produção e etc e tal. Significa melhorar na civilidade, significa melhorar nas conexões ali entre as pessoas.
E quando você chega num ponto em que você tem saúde pública gratuita para todo mundo de qualidade, educação pública gratuita para todo mundo de qualidade, salários dignos para todo mundo, uma relação de respeito e de participação efetiva, tanto dos funcionários, empregados, quanto dos patrões, dos empresários, uma ponte de diálogo ali que seja mais ampla, os sindicatos participando, como acontece na Alemanha, por exemplo, os sindicatos participando da direção das empresas e uma série de outras coisas que a gente vê pelo mundo aí e que não chegam no Brasil por conta desse tipo de pensamento tacanho. Tudo isso é crescimento, mas é um crescimento que não chega também no cérebrozinho de minhoca dessas pessoas que só pensam em dinheiro, tá certo? Enfim, e aí ele finaliza, tá, dizendo aqui o que mais, né? Ele fala aqui de outras coisas e tal, e aí ele chega no ponto-chave aqui, que ele fala de democracias sérias e maduras, como em democracias sérias e maduras, como os Estados Unidos, como o Japão, todas as pessoas trabalham até exaustão para verem a prosperidade, a riqueza, etc. Isso tem dois probleminhas aqui nessa fala dele. Primeiro problema, né? Quem diz que trabalhar até a exaustão é uma regra, é algo que tem que ser vendido para as pessoas como algo, como a única realidade. Se você gosta de trabalhar até a exaustão, seja feliz e faça isso, né? Agora, tem um monte de gente que não gosta, tem um monte de gente que prefere trabalhar ali 6 horas por dia, prefere trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, ou, né, agora a gente vai ver que tem muitos países aí migrando para uma lógica já de 4 dias de trabalho por semana e 3 de descanso, porque para além da dignidade, da civilidade, enfim, do descanso mesmo que a pessoa pode ter ali e do aumento de produtividade que esse descanso gera, isso gera também uma economia do lazer nesses dias que movimenta o país, que faz o país crescer, qualquer país. Então, enfim, isso obviamente quando tem ali salários dignos e quando a política vai construindo algo que permita isso aí. No Brasil, o salário digno é dificílimo de acontecer, porque a direita brasileira tem esse pensamento tacanho do Marco Feliciano, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, e aí qualquer coisa que amplie a civilidade nesse nível, eles tentam travar lá, tentam sabotar, porque essa é a direita brasileira, essa coisa asquerosa que é a direita brasileira. Enfim, e aí ele cita, então essa questão de trabalhar exaustão, vamos só citar rapidamente aqui, tá? O trabalho da Hannah Arendt, o Eichmann em Jerusalém, a defesa do Eichmann para sustentar o seu papel no nazismo foi exatamente isso aí. Estava trabalhando, estava fazendo ali o meu papel, estava trabalhando, estava tendo ali o meu papel, minha função ali naquele esquema e tudo mais. Era a parte que eu tinha que fazer, era o meu trabalho, né? E trabalharam até a exaustão para matar milhões de judeus, certo? Essa era a defesa deles. Então é importante ler isso aqui, porque inclusive tem aquela frase lá, né, da entrada do campo de concentração de Auschwitz, né? O trabalho salva, né? Olha isso, né? O campo de concentração. Então essa gente tinha que estudar história para entender isso, tá? E para além disso, tem também esse livro aqui do Byung-Chul Han, tá? Que eu já fiz 3 vídeos aqui sobre esse livro, muito bom, tá? Favor Fechar os Olhos, em busca de um outro tempo, no qual ele fala sobre essa questão da velocidade, enfim, da produtividade em excesso e o quanto que a gente tem que aí ponderar outras visões de mundo e tudo mais, tá? E aí, pessoal, vamos então ponderar, né? O cidadão ali, o Marco Feliciano, ele fala de democracias sérias e maduras, né? E aí cita os Estados Unidos e o Japão como exemplo. E aí, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar que tem lá um índice de democracia, tá? O índice de democracia é um índice criado em 2006 pela Economist Intelligence Unit, da revista The Economist, para examinar o estado da democracia em 167 países, para mostrar, por exemplo, quem são as democracias mais sérias e maduras do mundo, tá? E os Estados Unidos e o Japão não estão nem entre as 15 primeiras, tá? Aliás, os Estados Unidos estão lá embaixo, muito lá embaixo, tá? Então tem aí várias divisões aqui, tem as democracias plenas, que ganham de 9 a 10 e de 8 a 9, democracias imperfeitas, que ficam ali entre 6 e 8, regimes híbridos, que já tem ali alguns problemas, de 4 a 6, regimes autoritários de 1 a 4, tá?
Tem um detalhe aqui que eu discordei da classificação e eu vou ponderar o porquê, mas vamos lá, tá? Os regimes, as democracias imperfeitas, que são aquelas que os Estados Unidos, que ele cita, né, como democracia séria e madura, estão enquadrados na verdade, diz o seguinte aqui: democracias imperfeitas são nações onde as eleições são justas e livres e as liberdades civis básicas são respeitadas, mas podem ter problemas. Por exemplo, violação da liberdade de imprensa, supressão menor de oposição e críticos políticos. Essas nações têm falhas significativas em outros aspectos democráticos, incluindo cultura política subdesenvolvida, baixos níveis de participação política e problemas no funcionamento da governança. Isso aqui é um resumo dos Estados Unidos para essa instituição ligada ao The Economist, tá? Muito bem, então vamos lá. E aí existe a lista, tá? Quem são os 15 países mais plenos em democracia do mundo? Os 15, vamos lá. Noruega, Nova Zelândia, Islândia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Irlanda, Suíça em oitavo, Países Baixos em nono, que é a Holanda, tá? Taiwan em décimo, Luxemburgo, 11º, Alemanha, 12º, Canadá, 13º, Austrália, 14º e o Uruguai em 15º. Só depois, em 16º, aparece o Japão, tá? Enfim, e aí depois vai aparecendo o restante dos países e tal, enfim, Reino Unido, França, e aí depois, a partir do 25, começam as democracias imperfeitas, que aí se enquadra ali é o segundo grupo, tá? E que os Estados Unidos está dentro desse grupo. O Chile, 25º, República Tcheca e tal, e aí os Estados Unidos são o 29º, certo? Portanto, não é um exemplo de democracia plena, meu caro Marco Feliciano. E aí vai descendo e tal, e o Brasil, que foi governado desde os últimos 7 anos, né? Tirando ano passado, né, pela direita, que piorou os direitos trabalhistas, piorou uma série de coisas da nossa democracia, tentaram golpe de Estado aqui, né, destruíram o Congresso Nacional, destruíram o STF, Palácio do Planalto. O Brasil está na posição 51, muito abaixo de todos esses países aqui, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui, os piores, né, os últimos lá da lista, tá? São o Afeganistão, que é o pior país em democracia, Myanmar, né, que é a antiga Birmânia, ali do lado da Tailândia, Coreia do Norte, tá? E República Centro-Africana, tá bom? Então, pessoal, e aí é o seguinte, tá? Vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos desses países que estão ali entre os 15 melhores do mundo, tá? Em democracia plena, que é isso que interessa ali ao Marco Feliciano, né? São democracias sérias e maduras, né? Vamos pegar exemplos dessas democracias sérias e maduras para mostrar o quanto que ele está totalmente equivocado? Vamos lá. Matéria da BBC citada aqui pelo G1. Por que semana de 4 dias é sucesso gigantesco na Islândia? Que está ali, é o 3º ou 4º da lista, né? A maioria dos trabalhadores na Islândia agora trabalham em horários mais curtos pelo mesmo salário. Os testes de uma semana de trabalho de apenas 4 dias na Islândia foram o sucesso esmagador, segundo pesquisadores. Os testes de uma jornada menor, nos quais os trabalhadores recebiam o mesmo valor por menos horas, ocorreram entre 2015 e 2019. A produtividade permaneceu a mesma ou melhorou na maioria dos casos de trabalho, segundo os pesquisadores. Uma série de outros testes parecidos estão sendo executados em todo o mundo, incluindo na Espanha e na Unilever da Nova Zelândia, as duas entre as 15 melhores ali, tá? Que mais? Aliás, a Espanha acho que não está não, mas está entre as democracias plenas, está entre as 25 ali que são democracias plenas. E aí fala que incluiu 2000, esse teste na Islândia, né? Incluiu 2.500 trabalhadores, o que equivale a cerca de 1% da população ativa do país, tá? Muitos deles passaram de uma semana de 40 horas de trabalho para uma de 35 ou 36. Tá? E os resultados levaram os sindicatos a renegociar os padrões de trabalho e agora 86% da força de trabalho da Islândia mudou as escalas para menos horas trabalhadas, mas com a manutenção dos salários e com manutenção da produtividade também. Tá? Enfim, pessoal, então aí finaliza aqui dizendo, ele mostra que o maior teste do mundo de uma semana de trabalho mais curta no setor público foi em todos os aspectos um sucesso esmagador. Isso mostra que o setor público está maduro para ser um pioneiro e lições podem ser aprendidas por outros governos,
Por exemplo, né, o Marco Feliciano deveria ler isso aqui, tá? Para não falar bobagem, né? Para dizer que é uma excrescência que o mundo civilizado está fazendo agora, ou seja, as democracias plenas, né? Então vamos lá. Outro exemplo. Microsoft, empresa dos Estados Unidos, testa semana de trabalho de 4 dias e a produtividade sobe 40%. Tá? Jornada semanal mais curta foi implementada pela Microsoft no Japão, que é um país famoso pelo excesso de trabalho. Japão que ele cita ali, certo? Então os dois países que ele cita ali, Estados Unidos e Japão, estão testando lá juntos no Japão essa jornada de trabalho menor, que a deputada queria votar ali, queria fazer audiência pública, ele recusou, dizendo que é uma excrescência. E citando quem está fazendo isso, que ela está sugerindo como exemplo. Quer dizer, né? Já anda e fala, né? Uma desgraça, né? Entendeu? Enfim, e aí essa questão do desafio vida e trabalho é a mesma que ela está citando também ali como referência, né? O que mais? Então isso também aumentou a produtividade, está o mesmo esquema aqui, né? Isso diminuiu, por exemplo, o consumo de eletricidade em 23% e 59% de economia no número de páginas impressas. Enfim, várias economias que as empresas tiveram ali, tá? E com o aumento da produtividade, certo? Porque a empresa está fechada, não gasta com energia, não gasta com, enfim, com material, etc e tal, tá? Vamos lá, pessoal, mais um exemplo, tá? Países que estão fazendo isso no mundo, além desses que eu citei, tá? Escócia, Islândia, acabei de falar da Islândia, Bélgica e Emirados Árabes já adotaram a semana de 4 dias de trabalho. Os Emirados Árabes foram o primeiro país a fazer isso, tá? Isso entrou lá em vigor em janeiro de 2022. A Bélgica, então, está fazendo, a Islândia, a Escócia, tá? E uma série de outros países aqui, tá? Inclusive, a Escócia iniciou uma fase teste com a semana de 4 dias de trabalho e as empresas que participaram do projeto receberam apoio do governo, com um aporte de 10 milhões de euros para esse teste, tá? Sabe qual é o nome disso, ô Marco Feliciano? Civilidade, avanço, crescimento, tá? O que mais? Vamos lá. Outra notícia aqui para finalizar, tá? Indica que países como Suécia, Reino Unido, Japão, Espanha e Islândia e empresas também como a Microsoft do Japão, que eu acabei de citar aqui, e a Unilever da Nova Zelândia têm recebido financiamento público para poder experimentar esse teste, para fazer esse teste de 4 dias de trabalho, que é na verdade aquilo que ela está tentando sugerir lá, tá? Então, o Marco Feliciano nitidamente não conhece o mundo, não estudou direitinho para poder fazer esse comentário. O último ponto aqui, tem uma empresa britânica que fez isso com 22 funcionários, não houve queda na produtividade, embora a mudança de rotina tenha dado alguma dor de cabeça, porque faz parte, é assim que funciona, né? Certas mudanças não são necessariamente positivas. Eles citam aqui, inclusive, uma mudança, um caso da Suécia, que teve um problema lá, não no aumento da produtividade, mas no custo. Acabou gastando mais com isso. Que se gaste mais. Por que o cara tem que ter um iate, uma mansão e todo mundo ralando pra caramba ali para ganhar uma merreca, né? Divide, ao invés de comprar uma mansão, compra uma casa menor e divide o dinheiro. É assim que funciona. É assim que se cresce, né? Não é só para o próprio bolso, né? Crescer a sociedade, tá? E o grupo, né? Então, enfim, pessoal, essas notícias aqui é apenas para referir isso aí, tá? E aí vamos finalizar aqui com o seguinte, só para a gente, deixa eu abrir aqui para ver se falta alguma coisa aqui dizer, tá? Mas é isso, tá? Então, duas coisinhas aqui para finalizar o vídeo, tá? Que está chegando no final já. Aquela notícia que fala sobre os países, né? Enfim, que a lista ali de democracias plenas, Cuba, por exemplo, está lá embaixo, né? Está lá numa posição bem lá embaixo, 135. Porém, e aí dizem que é um regime autoritário. Só que é o seguinte, autoritário, a gente pode entender também que é o embargo dos Estados Unidos, não só a Cuba, mas também o embargo ao TikTok que eles estão expulsando de lá, a venda da Qualcomm que eles estão proibindo lá. Tudo que os Estados Unidos está fazendo hoje em relação à China foi o que Cuba fez em relação aos Estados Unidos, na medida do possível dela ali, né, naquela revolução lá, que é impedindo que um país mais forte entre para poder tomar conta de tudo, né? E eles dizem que Cuba é autoritário e os Estados Unidos não, quer dizer, e o mesmo país que está aí protagonizando um embargo contra Cuba. Então, quer dizer, há que se pensar essas classificações também, mas o fato concreto é o seguinte, isso aqui é muito importante, tá, para ponderar o equívoco patético da fala do Marco Feliciano,
tá? De ficar defendendo o trabalho até exaustão e citar países que estão defendendo o contrário, estão testando o contrário lá para poder impedir a votação desse tipo de melhoria aqui no Brasil. Essa é a cabecinha da direita brasileira, infelizmente, né? É o complexo de poodle e a moralzinha do trabalho elevada ao nível do esgoto. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aqui do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.